Olá pessoal, Marco Lagoa da Whitec aqui falando. Queria agradecer aí a todos pela presença, agradecer também o André Lírio aí pela disponibilidade aí para fazer esse webinar aí conosco. Passo a palavra aí para o André. André, pode tocar por aí. Maravilha, Marco. Obrigado pelo seu tempo, obrigado a todos vocês aí novamente pela participação. Pessoal, para começarmos, aí no webinar vocês têm o chat, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer por ali a qualquer momento. Eu vou tentar acompanhar as perguntas aí ao longo da nossa apresentação e responder as dúvidas diretamente. Caso seja alguma coisa que a gente não possa responder agora, eu tenho uma equipe aqui de arquitetos de soluções, de pessoas aí com um background um pouco mais técnico que podem tirar nossa dúvida, mas creio que a gente vai conseguir passar pela maioria do que a gente precisa hoje, se não por tudo. Tá? Mais uma vez agradecendo a presença, meu nome é André, eu sou aqui da equipe do Dropbox Business para o Brasil. Eu fico aqui baseado no Texas, em Austin, né, capital do Texas, e junto comigo eu tenho a Débora, que é a nossa gerente para toda a América Latina, eu tenho o Marcel Ribas, que é o nosso arquiteto de soluções, e eu tenho a Nathalie, que faz um trabalho também de desenvolvimento de negócios. Eu tenho aqui alguns poucos slides que eu quero apresentar para vocês, e logo em seguida eu quero partir para uma demonstração. Então vamos direto ao ponto. O nosso produto surgiu em 2007, né, numa época em que esse conceito de nuvem, de compartilhamento de arquivos e de disponibilidade de arquivos em nuvem ainda era uma coisa bastante nova, né? Eu particularmente me lembro quando um amigo meu falou para mim, olha, tem esse aplicativo novo que você consegue ter os seus arquivos no seu computador e no seu celular. Esse aplicativo era o Dropbox. Isso começou em 2007, né, como eu disse, um conceito ainda muito novo. A história é interessante, o nosso fundador tinha uma apresentação importante para fazer no MIT, que era onde ele estudava na época, e no trem, já a caminho, ele se deu conta que ele esqueceu o pendrive dele. E aí foi onde ele pensou, tem que existir uma maneira melhor de fazer isso. Né? Daí, nesse mesmo trem, ele começou a escrever o código do que hoje é o Dropbox. O nosso produto evoluiu muito no sentido de atender às demandas e às necessidades do cliente. Né? Então, do produto de compartilhamento, que era o Dropbox, do produto de armazenamento e sincronia, que era o Dropbox, o produto então evoluiu para uma questão de compartilhamento, né? Notou-se que, uma vez esses arquivos estando na nuvem, era muito mais fácil compartilhá-los direto da nuvem ou mesmo via link do que fazer uma outra sincronização. Então o produto evoluiu para uma estrutura de compartilhamento. Depois vieram as APIs que são até hoje um ponto bastante importante na nossa oferta business. Tá? Hoje nós temos uma das APIs mais abertas do mercado em integrações com soluções de produtividade, com soluções de segurança, com soluções de controle, de monitoramento, enfim, eu vou mencionar algumas delas aí, mas as APIs são um ponto bastante importante para o Dropbox. Inclusive, existem maneiras de uma série de parceiros que desenvolvem APIs e conexões específicas para um mercado ou para um cliente. Tá? Então a gente tem toda uma estrutura de capacitação, tá? E de desenvolvimento de APIs, onde vocês têm a liberdade de realmente desenvolver algo muito ligado à necessidade de vocês. Tá bom? Depois veio o conceito de equipes, né? Um compartilhamento ali um pouco mais interno, um pouco mais fechado. O Dropbox Business que nós conhecemos surgiu em 2013, evoluiu, passou a se chamar Dropbox Empresas e hoje nós temos basicamente 3 licenças diferentes da nossa oferta corporativa. Tá? Essas licenças começam na licença Standard, que é uma licença um pouco mais básica e atende a empresas e times via de regra um pouco menores, não é norma, mas ela não tem, por exemplo, integração com Microsoft AD, ela tem 2 terabytes de espaço compartilhado para todo o time, enquanto a licença Advanced já tem já permite controles administrativos mais profundos, já conta com espaço ilimitado, integração com AD,
e a licença Enterprise, que é focada em realmente times maiores e empresas que desejam fazer deployments em quantidade maior e ter algumas funcionalidades que suportam isso. Tá? Hoje, os números que nós temos 500 milhões de usuários no mundo, isso se dá ao fato de ser um produto bastante simples, né? Vocês vão ver ao longo da minha demonstração que o Dropbox é um produto de uso muito fácil e de adoção muito rápida. Eu acho que essa é, sem dúvida, a nossa principal característica, né? Em comparação com outras soluções do mercado. A adoção do Dropbox dentro das empresas ela é muito alta e ela é muito rápida. Nós temos hoje 3,3 bilhões de conexões sendo arquivos e pastas compartilhados. Esse é o grande valor de uma solução como o Dropbox. Tá? Isso vocês vão enxergar. Hoje, diferente de 2007, o armazenamento em nuvem já é uma coisa bastante até que virou um commodity. Né? O valor da nossa solução, onde a gente consegue trazer retorno de investimento para os clientes e aumento de produtividade, está realmente na parte de compartilhamento. E as 3,3 bilhões de conexões que nós temos hoje exemplificam muito bem isso. E é um produto seguro, né? Hoje a nossa oferta corporativa está presente em... Esse número está desatualizado, eu acabei de receber o número novo. São 250 mil empresas, tá? Empresas aí realmente de todos os tipos e todos os tamanhos, né? Aqui a gente tem alguns dos nossos principais logos aí, mas para quem está familiarizado com aquela lista da Forbes, das 100 maiores empresas dos Estados Unidos, hoje a gente está presente em 50% delas com a solução corporativa. Se a gente levar em consideração o uso do Dropbox gratuito no trabalho, isso chega a 99%. Depois eu vou falar um pouquinho do que é essa situação de uso gratuito. Mas basicamente esses são aqui alguns dos principais logos que a gente tem. Eu gosto sempre de enfatizar aqui a Raia Drogasil, que apesar de ser, é uma empresa brasileira, mas é um logo global. Né, esse mesmo slide aqui é o slide que a gente apresenta no mundo inteiro e a Raia Drogasil está lá porque é um deployment realmente bastante importante para a gente. Outras empresas como o próprio Facebook, Adidas, também utilizam Dropbox no Brasil por terem também um deployment global, mas o interessante é que a Raia Drogasil é um case realmente mundial que a gente apresenta aí ao redor do mundo. Bom, no Brasil, né, eu trouxe esse dado aí, que é um dado que a gente não compartilha tanto na apresentação, mas é interessante de ver. No Brasil, hoje, nós temos 30 milhões de usuários, tá? Se pensar que o Dropbox mundial tem 500 milhões, 30 milhões é um grupo considerável. Né? Temos mais de 1 bilhão de arquivos no Brasil, e o Brasil é o quarto maior país com usuários ativos no mundo. Então, quando a gente conversa sobre Dropbox com os nossos clientes, com os nossos parceiros e com os nossos usuários, já é uma ferramenta que eles conhecem e muitas vezes já é uma ferramenta que eles usam, né? Então, isso é realmente um número bastante considerável. Falando das integrações muito rápido, eu mencionei ali atrás, né, as APIs do Dropbox, e essas são aqui algumas das principais conexões que nós temos construídas hoje. Tá? Soluções aí, gerenciamento de direitos digitais, CloudLock, TrendMicro, Netscope. Né? Em que sentido que funcionam essas integrações? A Netscope, por exemplo, e a CloudLock, que foi comprada pela Cisco, né? Eles têm um produto de CASB. O que o CASB faz? O CASB permite que numa instância de firewall você consiga bloquear algumas soluções de nuvem. Né? E o Dropbox, através da integração com essas soluções, permitem que, caso a empresa deseje, fique 100% bloqueado o tráfego de Dropbox pessoal, mas ainda assim permaneça 100% aberto o tráfego de Dropbox corporativo. Né? Essas soluções elas têm a capacidade, em conjunto com o Dropbox, de separar as duas coisas e dessa forma poder entregar para a empresa o controle de tráfego que ela deseja, sem perder o acesso a uma solução como o Dropbox. Outras coisas são soluções de gerenciamento móvel, como VMware, como AirWatch, como Mobile Iron, ou soluções também de single sign-on. Né? A gente se integra com o Okta,
a gente se integra com o Microsoft Active Directory nessa capacidade, em algumas outras que eu vou falar depois. Então, enfim, é realmente o foco do Dropbox não é ser necessariamente mais um ambiente a ser monitorado, mas integrar-se com os ambientes que as empresas já têm hoje para poder facilitar a administração do TI do ponto de vista corporativo. Legal? Essa questão de CIEM aqui, Analytics está crescendo muito, Splunk é uma solução que está crescendo bastante no Brasil. Plugando o Dropbox no Splunk, você vai conseguir lá no seu painel de controle do Splunk enxergar também todos os logs que estão ocorrendo dentro do Dropbox. Então a gente está... É uma solução de mercado, é uma solução corporativa e está integrada aí com as principais soluções do mercado. Uma integração recente e fantástica que não está presente aqui ainda é com a Autodesk, que faz o AutoCAD, né? Hoje você já consegue trabalhar arquivos no Dropbox direto no AutoCAD e a gente vai lançar para 2018 a capacidade de enxergar previews dos arquivos em extensão AutoCAD direto no Dropbox sem a necessidade de licença. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês depois, mas quem é de arquitetura, quem é de construção, quem é de projetos, sabe que o valor disso é gigante. Temos também a Microsoft, né? Eu coloquei aqui essa questão da Microsoft porque ela é, sem dúvida, a principal das integrações, a mais utilizada, né? Hoje nós temos 1 bilhão de arquivos Office editados no Dropbox por semana, e o Dropbox é o maior repositório de arquivos Microsoft do mundo, inclusive fazendo frente aos próprios servidores da Microsoft. Tá? Eu vou mostrar na prática, na demo, como essa integração funciona, mas hoje, desde licenças locais, on-prem, do Microsoft Office, até Office 365, se integram muito bem no Dropbox. Tá? E claro, o Active Directory. A gente tem a integração tanto para single sign-on quanto para migração de usuários e grupos. Tá? Você pode importar os seus usuários e os seus grupos para o Dropbox, trazendo junto e sincronizando também as mudanças que você eventualmente fizer. Então, se uma pessoa deixou de fazer parte da empresa ou se uma pessoa saiu de um departamento para o outro, essas alterações feitas lá no AD vão refletir aqui no Dropbox também para facilitar esse gerenciamento. Tá? Então esse ponto aí é bastante importante. E um último slide aqui, muito rápido em relação à arquitetura do produto. Né? Como que funciona a questão da segurança e do controle. Basicamente, o Dropbox permite criptografia dos arquivos em repouso e em trânsito. Tá? Então, a partir do momento que esse arquivo está no Dropbox, independente se ele entrou via dispositivo móvel ou via client no computador, ou via browser, ele está sempre encriptado. Tá? O Dropbox ele passa a ser uma maneira tanto para compartilhar arquivos internamente, para receber arquivos internamente e externamente também. Tá? Eu vou mostrar para vocês, a gente tem maneiras de abrir um link similar a um FTP, mas infinitamente mais simples, onde qualquer pessoa, mesmo sem conta Dropbox, consegue fazer um upload de um arquivo, consegue entregar um arquivo diretamente na pasta onde ele precisa estar, de maneira segura, de maneira criptografada. Tá? Numa linguagem muito simples e resumida, a arquitetura do nosso produto ela funciona da seguinte forma. O Dropbox tem 2 tipos de servidores, tá? Servidores de armazenamento e servidores de metadados. Toda essa infraestrutura é própria. Tá? O Dropbox, quando surgiu lá em 2007, foi construído em cima da Amazon, infraestrutura AWS. Né? Chegamos a um ponto aí, antes de sair da infraestrutura da Amazon, onde o Dropbox era o maior cliente global da AWS, né? Até que alguns anos atrás surgiu um projeto que nós chamamos aqui de Magic Pocket, que foi onde foi criada a infraestrutura própria do Dropbox, sendo que o hardware, desde o hardware até todo o software, é desenvolvido internamente e focado para atender às nossas necessidades. Né? Se você pensar o que a Apple divulga como um grande trunfo, e usuários de iPhone conseguem perceber, é que, até de Macs também, conseguem perceber que
com o controle desde o hardware até do software, passando pelos aplicativos que rodam nesses dispositivos, a Apple consegue entregar um produto, pelo menos do ponto de vista de usabilidade, melhor, né? Ou que funcione com um pouco mais de estabilidade, porque ela tem o controle do processo inteiro. No Dropbox é a mesma coisa. A gente desenvolve o hardware, a gente desenvolve o software e a gente entrega isso para os nossos usuários. Voltando na arquitetura, os servidores de armazenamento fazem o quê? Toda vez que um arquivo é armazenado no Dropbox, ele é quebrado em blocos, né? Eu gosto de usar a analogia de um Lego. Quando a gente pensa num Lego, se você vê um carro, né, montado como um Lego, quando esse carro está montado, você consegue identificar, você consegue ler aquela informação como aquilo sendo um carro. Se você quebra aquilo em vários blocos de Lego pequenos, você não sabe o que é aquilo, né? Eles estão desordenados. O Dropbox faz isso com os arquivos. Ele quebra em blocos e ele encripta esses blocos individualmente. Isso é muito interessante, porque é uma camada de segurança muito maior. Cada arquivo seu vai ter diversas chaves de encriptação de cada um desses blocos individuais, tá? Esses blocos, então, eles são armazenados no servidor de forma aleatória e os metadados, ou seja, as instruções que a gente precisa para montar esses blocos novamente, transformar aquilo em um arquivo, ficam sempre em infraestruturas separadas. Tá? Então, no caso de uma invasão, alguma coisa do tipo, que por sinal nunca ocorreu, mas se ocorresse, ou você invadiria os servidores de armazenamento que tem um monte de dados encriptados individualmente e desordenados, ou o servidor de metadados que tem as instruções, mas não tem os dados. Né? Hoje a gente atende aos mais seguros protocolos aí de controle, de prevenção de desastres e de disponibilidade. Tá? O Dropbox hoje atende a questões de compliance aqui nos Estados Unidos, como HIPAA, HITECH e PCI. Então, a gente sabe que essas questões de compliance ainda o Brasil não trabalha com as mesmas certificações, mas muitas empresas já se baseiam nesses processos para trabalhar a sua própria infraestrutura. Então é importante frisar que o Dropbox atende a esses padrões. Tá? A mesma coisa, ISO 27001, 27018, e SOC 2 e SOC 3. Isso é bastante importante, isso é bastante significativo do ponto de vista de segurança, tá? Seguindo, vamos para a demo então? Deixa eu pular aqui para o Dropbox. Imagino que vocês continuam aí enxergando a minha tela, mas essa aqui é a nossa página do Dropbox, tá? Eu estou fazendo essa demonstração no Mac, mas ela roda exatamente do mesmo jeito no PC. Tá? O Dropbox é bem agnóstico em relação às plataformas e a mesma coisa para os dispositivos móveis. Tá? Essa aqui é a página do Dropbox, ela é bastante parecida com a página lá da versão gratuita, né? Mas eu sempre gosto de fazer assim uma boa parte da minha demonstração aqui no cliente local, porque é onde a maior parte dos clientes trabalha. Né? O foco do nosso produto hoje é ser um servidor de arquivos. Tá? É isso que a gente está trabalhando, é isso que o produto tem estrutura para fazer. Hoje eu tenho empresas, como a gente mencionou ali, o Facebook, que tem por volta de 35 mil licenças de Dropbox e não tem uma pasta na rede. Eles não têm nenhum servidor. Eles operam 100% na nuvem. Quando a gente pensa numa empresa nova, né, uma empresa que está começando, hoje em dia cada vez faz menos sentido essa empresa precisar de um servidor local, precisar sequer cabear a sua própria empresa, né? Porque hoje o seu ERP está na nuvem, o seu CRM está na nuvem, o seu servidor de arquivos está na nuvem. Então, e é essa missão que a gente está aqui para cumprir. Então, pensando no conceito de servidor de arquivos, como que o Dropbox opera? Vamos pensar então na função daquele servidor de arquivos. O servidor de arquivos é uma pasta, né? É um acesso que o usuário vai ter aqui do lado, né? No seu PC é a mesma coisa. E esse servidor de arquivos, a primeira função dele é ser o quê? É ser uma extensão daquele computador, né? Hoje em dia, a gente está até vendo uma tendência dos HDs diminuírem um pouco, né? Eles cresceram, mas esses Macs aqui, por exemplo, eles rarissimamente chegam a 1 TB de espaço. Muitos têm 256 GB.
né? Então, por quê? Porque a nuvem está crescendo, né? O servidor de arquivos é a mesma coisa. Aquele computador, ele é um terminal, né? Num mundo ideal, o usuário não vai ter nada armazenado nele, vai estar sempre tudo na rede, e a hora que você clica na rede, você tem a expansão daquilo para, sei lá, 10, 20, 30, 50, 100 terabytes de informação que vocês têm. A gente tem clientes aqui no Dropbox que tem petabytes de dados. Então isso é gigante. O Dropbox funciona da mesma forma. Todas essas pastas que eu estou visualizando aqui no meu client, eu também tenho aqui no meu browser, tá? Não existe essa necessidade de você tá escolhendo o que você vai sincronizar, como muitas soluções de nuvem funcionam hoje e até como o próprio Dropbox funcionava no passado, né? Antigamente, o Dropbox também, você precisava entrar lá, fazer uma seleção, uma sincronização seletiva, né? E selecionar o que você ia querer sincronizar. Eu vi que o Douglas está querendo fazer uma pergunta. Douglas, faz por favor aí no painel do chat, tá? Você consegue fazer aí pelo chat do próprio webinar, aí eu consigo ler a pergunta para vocês, tá certo? Então, como que isso funciona na prática, tá? Aqui eu tenho algumas pastas que vocês vão ver que elas têm esse fundo, eles têm esse checkmark aqui verde, eles têm esse checkmark com fundo branco e eles têm uma nuvem. Basicamente isso quer dizer o quê? Essas pastas com checkmark verde significam que todas as pastas e subpastas estão locais no meu computador. Então elas estão sincronizadas e, por consequência, ocupando espaço. Essas pastas aqui, que não tem o checkmark com fundo, que tem o fundo branco, elas significam o quê? Que algumas subpastas estão sincronizadas e outras não. E as pastas com nuvem significa que todo o conteúdo ali dentro está na nuvem. Como é que isso funciona? Vamos supor que eu sou um usuário e aquela pessoa menos familiarizada com tecnologia, né? Eu entro aqui, eu venho aqui na minha pasta de projetos, quando eu começo a navegar, vejam que eu enxergo todas as minhas pastas, todas as minhas subpastas e todos os meus arquivos, tá? Quando eu venho aqui, quando eu localizo um desses arquivos, por exemplo, eu consigo visualizá-lo, desculpem o barulho aí, eu consigo visualizá-lo. Quando eu clico com o botão direito e eu venho aqui em obter informações, eu vou notar o quê? Eu noto que esse é um arquivo de 24 megabytes, mas que hoje ele ocupa 0 bytes no disco. Então, qual é a vantagem? Independente do tamanho do meu repositório, se eu tivesse 1 petabyte de dados no meu Dropbox, eu enxergaria todos esses dados aqui. Agora, o que acontece se eu precisar... o Douglas está perguntando sobre backup e restauração de arquivos e diretórios removidos. Eu já respondo, Douglas, deixa eu só concluir esse raciocínio aqui. Então, o que acontece? Se eu preciso acessar esse arquivo, o que eu faço? Eu navego aqui nas minhas pastas, ou faço a busca aqui pelo campo de busca, né? A hora que eu achei o arquivo que eu preciso, qual que seria a minha ação natural? Abri-lo, né? Clicar 2 vezes no arquivo. A hora que eu faço isso, o que o Dropbox vai fazer? O Dropbox vai sincronizar esse arquivo na hora e vai abrir o arquivo para mim. Tá aqui. Tá aqui, o arquivo está aberto. Tá? Então, o que acontece? É uma ação bastante simples, é uma ação bastante natural para o usuário, e tá aqui. Eu consigo enxergar o arquivo normalmente. Notem que, agora que eu fechei, esse arquivo está com um checkmark verde. Significa o quê? Significa que ele está sincronizado na minha máquina. Significa que se amanhã eu estiver no avião, sem internet, e eu for abrir esse arquivo de novo, eu vou conseguir enxergar ele. Veja que ele está aqui, ó, 4 megabytes no disco. Deixa eu vir aqui nas perguntas rapidinho, que eu acho que... Eu vi mais gente levantando a mão. Pessoal, faça uma pergunta ali no chat que eu consigo enxergar. Tá certo? Então, perfeito. Esse arquivo está local para mim. Outra coisa. Qual que é a outra alternativa que eu tenho? Eu tenho a alternativa também de visualizar esse arquivo no browser, sem necessariamente sincá-lo com a máquina. Como é que eu faço? Eu venho nesse arquivo aqui, botão direito, visualizar no Dropbox.com, pronto. Está aqui o arquivo, eu consigo visualizar, eu consigo até colocar comentários, que eu vou falar disso depois, sem necessariamente sincronizar o arquivo com a minha máquina. Então a importância disso é
O usuário tem acesso a todo o repositório dele, assim como num servidor de arquivos, direto na pasta. Sem necessidade de VPN, sem necessidade de nenhum tipo de controle extra de acesso. Deixa eu ver André, eu acho que um ponto aí bem legal aí para falar também, como muitos aqui são administradores de rede, trabalham com essa parte, uma grande preocupação é com a questão de link de internet, consumo, sincronismo. Então, se uma empresa está toda no Dropbox, não quer dizer que você vai fazer todas as pessoas estarem trabalhando fazendo upload e download. Você tem a parte do sync in LAN que acaba auxiliando. Uma pessoa baixou, outra pessoa às vezes vai consumir ou que vai fazer esse sync local. Não tem esse congestionamento aí que atrapalha tanto as empresas hoje em dia, né? Exato. Eu vou tocar nesse ponto. Deixa eu só responder bem rapidinho as perguntas. O Douglas perguntou sobre backup e restauração. O Dropbox mantém todas as versões dos arquivos, tá? Então toda vez que o usuário clica salvar ali, por até 120 dias, tá? Então se esse arquivo, se você precisa voltar a uma versão anterior, você consegue fazer isso facilmente. Um arquivo e pasta deletado, o Dropbox permite que o administrador impeça os usuários de deletarem um arquivo permanentemente, tá? Então é possível você bloquear isso. Fazendo isso, o que acontece? Ele vem para cá, para os arquivos excluídos, tá vendo? E ali o administrador consegue recuperar aquele acesso, consegue voltar aquele acesso por 120 dias, tá? Então 120 dias vale tanto para versões de arquivo quanto para recuperação de arquivos deletados. Legal? O Douglas perguntou também sobre permissões nos diretórios. Eu já vou mostrar essa questão, Douglas, era meu próximo assunto. E por último, quando a gerência precisa acessar ambos, existe como fazer esses controles? Elabora um pouquinho essa pergunta, Douglas. Eu confesso que eu não entendi. Se você puder elaborar um pouquinho, ajuda. O Reginaldo perguntou qual o tamanho máximo de um arquivo. Reginaldo, no client, aqui, localmente, não existe limite. Tá? Pode ser qualquer tamanho mesmo. No browser, por uma limitação do browser, é 20 GB por arquivo único. Tá? Então, o cliente o usuário que trabalha no client, ele não tem limite. No browser, o limite são 20 GB. Tá bom? O Douglas perguntou se acontecer de 2 ou 3 pessoas abrirem o mesmo arquivo, como ele versiona isso? Para arquivos Office, existe uma integração, Office que é o mais comum, né? Existe uma integração onde o usuário ele consegue saber se tem outra pessoa visualizando e ou alterando aquele arquivo, tá? Então, no caso de arquivos Office, isso é bastante simples. No caso de outro arquivo, se 2 pessoas alterarem um arquivo ao mesmo tempo e salvarem, ele vai criar uma versão, ele vai criar aquelas cópias com conflito igual numa rede, tá certo? Vamos falar então de permissão. Falei aqui de Smart Sync. A questão que o Marco comentou, ela é bastante importante, porque o Dropbox tem 2 questões que auxiliam muito na performance. Uma é o LAN Sync, que é o que ele comentou. Então, usuários que estão dentro de um mesmo segmento de rede, uma vez que eu tenho esse arquivo aqui local na minha máquina, e eu compartilhei com o meu colega ali que vai acessar, o Dropbox não vai buscar esse arquivo lá no servidor dos Estados Unidos. Ele vai buscar direto na máquina da pessoa, fazendo uma transferência peer-to-peer. Então, a velocidade disso, ela é muito mais rápida. Tá? Ela é muito, muito mais rápida e faz com que o consumo, a economia de banda seja muito grande. Isso é o LAN Sync. Existe uma outra coisa que, por causa daquelas questões dos blocos que eu comentei, o Dropbox tem a capacidade de só sincronizar as diferenças do arquivo. Então, quando uma pessoa faz uma alteração num arquivo, o Dropbox só vai fazer a ressincronia daquela alteração. E não de todo o arquivo novamente, como normalmente soluções de nuvem fazem. Tá? Isso tudo faz com que a economia de banda seja muito grande e com que a nossa performance chegue a ser até 10 vezes mais rápida do que de alguns concorrentes. Tá? O Gladson perguntou como funciona a questão de segurança se eu usar ele como backup e tiver um ataque de ransomware. O que acontece? Nós tivemos essa questão de ransomware aí, principalmente quando tiveram grandes ataques aí no Brasil, né? E o que acontece? Como o Dropbox ele armazena todas as versões dos arquivos, qual que é a solução para isso? É você voltar uma versão. Né? Você não precisa. Aquele arquivo ele acaba encriptado e ele é sincronizado encriptado.
Afinal, o papel do Dropbox é sincronizar o seu conteúdo, não é necessariamente agir como um antivírus ou um anti-ransomware, para isso temos as integrações, mas para você resolver esse problema, basta você voltar uma versão. Nós tivemos clientes que foram afetados assim em larga escala, e a solução que o Dropbox ofereceu para eles foi, através de um ticket no nosso suporte, foi possível voltar a versão em massa de todos os arquivos daquele ambiente. Tá? E aí, em algumas poucas horas aí, já estava todo mundo operando de novo, sem necessidade de pagar o ransom aí para ninguém. Tá? Então é assim que, essa é a forma de agir com o Dropbox em uma questão de ransomware. Deixa eu ver aqui, o Douglas perguntou, caso a empresa fique sem acesso, ele sincronizará depois? Sim. Os arquivos que você tem offline, Douglas, se você fizer uma edição no avião, sem internet, qualquer lugar, assim que ele voltar, ele já vai sincronizar novamente. Tá bom? Deixa eu ver. Legal, versão legal. Mas qualquer pergunta aí, pessoal, pode colocar. Vamos falar das permissões, então. Alguém comentou das permissões, eu vou mostrar como elas funcionam. O Dropbox tem dois tipos de pasta, tá? Vocês vão ver aqui. Eu tenho essa pasta com esse prédio aqui, que é o que a gente chama de pasta de equipe, e eu tenho uma pasta normal, que uma vez compartilhada, passa a ter essas pessoinhas aqui. Qual a diferença das duas? As pastas de equipe, elas se assemelham bastante com as pastas na rede. Por quê? Porque elas vão permitir subpermissões, assim como numa rede local, e elas só podem ser compartilhadas com grupos. Então, o que muito cliente faz? As pastas departamentais que normalmente estão dentro da rede, no Dropbox viram pastas de equipe. Tá? E aí eu dou acesso a grupos do AD, alterações que eu fizer no AD vão refletir também nas pastas, tá? E é assim que a coisa toda vai funcionar. Então, as pastas de equipe também podem estar tanto em nuvem quanto locais. Isso é um ponto bastante importante, tá? Porque você tem a condição de poder, se eu sou um gestor e eu tenho acesso a todas as pastas de equipe da empresa inteira, aquilo não vai caber no meu computador. Com o recurso do SmartSync eu posso tê-las locais ou não. É possível ainda. O Valdemar perguntou se em ambientes que o link de internet seja um problema, se é possível agendar dias ou horários para sincronia e prioridade de arquivos ou pastas. Valdemar, não. Isso não é possível de ser feito, mas é possível estabelecer no nível de cliente, tá? Ou seja, para cada usuário, você consegue estabelecer limites de banda ou deixar que o Dropbox priorize isso automaticamente, tá? Mas não é possível restringir arquivos e horários para horários e dias para sincronia, tá bom? Voltando nas permissões, então as pastas de equipe, esse é o trabalho delas. Eu posso pegar uma pasta de equipe onde muitas pessoas têm, algumas pessoas têm acesso na pasta raiz e nas pastas inferiores algumas pessoas têm e outras não. Hoje o Dropbox trabalha com uma estrutura de permissões aditivas, ou seja, eu tenho as pessoas que somente vão ter acesso a todas as pastas na estrutura lá em cima e eu vou adicionando pessoas e grupos embaixo. Nós estamos passando por um processo onde existe um projeto para que isso passe a ser, para que isso ocorra de forma aditiva, de forma restritiva, que é como hoje comumente as empresas trabalham. Então eu tenho todo mundo aqui na pasta mãe e nas pastas de baixo eu vou retirando os acessos conforme necessário. Tá? Basicamente isso é só uma questão de metodologia de permissões. A estrutura, é uma questão de estruturamento de permissões. A metodologia é a mesma. Tá bom? O Valdemar perguntou, então a sincronia é basicamente simultânea baseada na edição? Exatamente. Você tem os arquivos que estão locais para você, eles já vão estar sincronizados. Conforme eu vou mudando um arquivo, o Dropbox vai sincronizando e vai entregando essas mudanças aí para todo mundo. Lembrando que nós temos a capacidade de só sincronizar as mudanças, tá certo? Isso faz com que, se eu tenho um PowerPoint de 20 megabytes, eu não vou ressincronizar 20 megabytes se você mudou um slide. Eu vou ressincronizar aquele slide, tá? Então, para quem tem pouca disponibilidade de banda, isso ajuda bastante. Mas legal, gente, eu vou dar uma sequência aqui pra gente porque eu não quero estourar o horário, tá? Então, essas são as pastas de equipe.
Nas pastas de equipe, assim como nas pastas da rede, eu posso travar as permissões para que somente um administrador possa fazê-lo. Deixa eu mostrar basicamente como é que isso funciona. Eu tenho uma pasta aqui, uma pasta de equipe, tá? Quando eu vou em compartilhar, nesse caso aqui eu sou administrador, tá? Então eu posso fazer isso. Vindo aqui no painel do administrador é onde eu vou entregar os acessos. Então, como que isso funciona? Tá? Vamos pegar essa pasta aqui. Essa pasta tem 3 membros, né? Tem grupos aqui dentro. Eu, administrador e mais 2. Eu posso dar permissão de edição ou visualização, tá? E eu tenho algumas configurações. Eu posso remover permissão depois, se for o caso, tá? Ou eu tenho configurações extras aqui. Por exemplo, quem vai poder ser adicionado a essa pasta? Se eu colocar em apenas pessoas na minha conta Dropbox, significa que somente membros do meu time poderão entrar nessa pasta. O que isso significa? Um departamento de marketing, por exemplo, que trabalha com parceiros, com fornecedores, com agência, e esse pessoal tem que colaborar com entidades externas. A pasta desse pessoal normalmente vai ser uma pasta mais aberta. Então ela tem a permissão onde qualquer pessoa pode ser adicionada à pasta, não somente alguém do time. Tá? Quem pode gerenciar acesso a essa pasta? Isso é importante. Na pasta de equipe, você tem a forma de que somente os administradores podem gerenciar. Então, só os administradores vão poder adicionar ou remover pessoas a essa pasta. Tá? Se eu quiser que essa seja uma pasta mais aberta, eu seleciono que qualquer pessoa na equipe que tenha permissão de edição vai poder aí sim adicionar pessoas novas. Tá? Então, realmente, isso vai variar a critério do cliente, a critério da necessidade. Se essa é uma pasta de financeiro, uma pasta extremamente confidencial, extremamente fechada, o ideal é que esteja aqui. Se não, ela pode ficar aqui. Tem empresas que não usam a estrutura de pastas de equipe. Tá? Eles usam pastas criadas pelos próprios usuários e compartilhadas pelos próprios usuários. As pastas dos usuários têm as mesmas configurações. Tá? Então eu, André, posso individualmente criar minha própria pasta e dizer que só pessoas da minha empresa vão poder entrar e que somente eu, como proprietário, vou poder dar ou não acesso. Isso é possível em qualquer nível de pasta. A diferença é que na pasta de equipe, isso pode ficar na mão somente do admin. Legal? Então as pastas de equipe se assemelham muito às pastas de rede. Tá? Eu posso bloquear também o compartilhamento via link. Link é importante porque você pode criar link com data de validade, você pode criar link com senha, tá? E você pode criar link que pode ser compartilhado externo. Então, se eu tenho uma empresa, eu tenho material de marketing, eu tenho uma proposta, eu tenho alguma coisa que eu preciso enviar para alguém de fora, eu posso fazer isso via um link, que a pessoa recebe o link, ela clica e ela acessa. E eu posso colocar uma validade e eu posso colocar uma senha naquele link. Legal? E essa aqui é uma configuração sobre quem pode ver os arquivos. Eu vou mostrar para vocês o que é isso, mas basicamente, quando você abre um arquivo via preview do Dropbox, você consegue enxergar outras pessoas que têm permissão de acessar e se elas estão acessando aquele arquivo naquele momento ou não. Tá? Então esse é o ponto em relação às permissões. As pastas de equipe, elas têm que ser administradas aqui pelo painel. Mas as pastas normais, isso é uma coisa bem legal, o usuário consegue controlar aqui pelo client. Então, por exemplo, essa pasta aqui é minha e eu quero compartilhar com alguém. Eu clico com o botão direito, clico em compartilhar. Aqui eu consigo puxar os usuários do meu domínio. Eu consigo dar permissão de edição ou de visualização. Tá? Nesse caso eu puxei uma pessoa de fora, mas eu posso puxar o Marcel. Tá aqui. Eu posso dar as permissões para ele. Eu também consigo vir até aqui e gerenciar as configurações da pasta, que aí são aquelas configurações que eu acabei de mostrar na pasta de equipe. Eu também consigo fazê-las por aqui, pelo client, e eu consigo também, aí através aí lá no site, eu consigo fazer o quê? Eu consigo gerenciar os links criados para essa pasta. Tá? Então, por exemplo, essa pasta aqui, ela tem um link criado para ela. Quando eu clico em configurações de link, eu consigo dizer que qualquer pessoa com o link pode ver a pasta. Então, se é uma informação pública, pode ser feito dessa forma. Somente pessoas dentro da minha empresa ou pessoas com a senha. Tá? Aqui eu posso atribuir uma senha ou alterar uma existente. Eu posso adicionar uma data de validade. Eu posso habilitar ou desabilitar comentários
ou eu posso vir aqui e excluir o link. Importante, todas as ações dos usuários, sem exceção, são rastreáveis. Eu vou mostrar para vocês no painel de atividades como isso funciona. Tá? Mas basicamente essa é a questão de compartilhamento. Como que uma pessoa de fora enxerga? Essa pasta, ela está com um link criado com uma senha. Eu abri aqui uma janela anônima, né, sem conta no Dropbox. Quando eu acesso o link, ele pede a senha. Deixa eu ver se eu lembro a senha que eu coloquei. A hora que você coloca a senha, pronto, está aqui os arquivos acessíveis por alguém sem conta logada que está fora da empresa. O que é que eu faço com isso aqui? Por exemplo, eu tive clientes que eu tive que compartilhar um contrato assinado. Aquilo é confidencial. O que eu fiz? Ao invés de mandar por e-mail, qual que é a forma mais segura de fazer? Criei um link, coloquei uma senha, mandei o link para ele. Perfeito, agora ele tem acesso. Se é um arquivo que o Dropbox consegue fazer um preview, ele clica aqui e ele consegue enxergar o preview desse negócio direto no browser sem ter que baixar. Legal? No caso do link, eu não consigo visualizar quem acessou o link, porque o link, a menos que a pessoa tenha conta Dropbox, tá? Mas eu consigo saber quem compartilhou o link e de qual pasta. Então, se uma informação que não deveria ter vazado, vazou via link, você vai saber quem fez. Tá certo? Já que nós estamos falando sobre esse assunto, vamos lá para... Não, antes de ir no painel, eu quero mostrar as solicitações de arquivo. André, posso só comentar um item aí que eu acho que é bem legal, principalmente do Dropbox, para quem mexe com segurança, Pode. que é a questão da pasta de empresa, o Smart Sync. Por padrão, você pode habilitar na política que sempre vai trabalhar com o Smart Sync, ou seja, se criar uma pasta, migrou teu file server para dentro dela, não vai sobrecarregar todas as máquinas de uma vez. Que antigamente o Dropbox, quando não tinha isso, você migrava, ele criava todo aquele sync em toda a tua rede, em todas as máquinas, e com isso você tira essa necessidade. Você pode, por padrão, não fazer isso daí. E um outro ponto aí que muita gente me pergunta nas apresentações é a questão de misturarem Dropbox pessoal com o corporativo. Quando você está numa opção de business, você tem a opção de bloquear que ele só use uma conta Dropbox na máquina. Ou seja, não vai ter aquela história do cara, salvou um Dropbox pessoal, salvando da empresa. Então isso aí tem sido um dos pontos aí que bastante gente tem comentado com a gente. Não, bem colocado, Marco, bem colocado mesmo. O Smart Sync, você consegue colocar um padrão no nível de domínio, tá? E você consegue colocar um padrão no nível de usuário. Isso é importante por quê? Porque eu tive um cliente que era assim, eles tinham muitos usuários lá na ponta, tá? Que eram pessoas assim com uma disponibilidade de link de internet que nem intermitente, né? Então o ideal é que na dúvida eles tenham tudo sincronizado. Só que a gerência é uma quantidade de dados enorme, não tem como. Então o padrão de domínio deles é local e no nível de usuário ele consegue vir aqui, deixa eu mostrar aqui, ele consegue vir até aqui na configuração, preferências, e aí você vai ter aqui, ó, sincronização, sincronize novos itens. No meu caso está online, eu posso puxar para local, tá? Mudar isso no nível do cliente. Então no caso deles, como a maioria dos usuários, o padrão tinha que ser local, o padrão domínio ficou local, no nível de usuário eles fizeram uma mudança. Bem colocado, Marco. Essa questão do bloqueio das contas funciona da seguinte forma: a conta pessoal continua acessível pelo browser, tá? Isso não é bloqueável a menos que você use uma solução de CASB e bloqueie o Dropbox no nível de firewall, tá? Mas você consegue bloquear a sincronia ou permitir se você quiser. Se você quiser, você pode permitir que duas contas fiquem aqui, tá? É importante, se o cara pegar uma pasta daqui, da conta business e arrastar para pessoal, isso vai ficar logado, tá? Mas bem colocado, isso é possível e tem muita gente que gosta de bloquear. Então, só mostrar a solicitação de arquivo bem rápido. Preciso receber um documento pesado, confidencial, importante de alguém. Geralmente as empresas fazem o quê? Criam um link de FTP. No Dropbox é muito mais simples. Eu venho aqui, coloco solicitar arquivos, vou chamar de arquivos do webinar. Eu seleciono para qual pasta isso vai apontar. Então, caso de uso muito comum. Empresa de marketing está fazendo um evento e precisa receber as fotos dos fotógrafos. Os caras não trabalham para a empresa, não têm acesso ali dentro, estão em outra cidade, sei lá. Cria uma solicitação de arquivo, coloca os arquivos direto na pasta desse evento, já compartilhados com quem tem que ter acesso. Clica em seguinte, pronto, está criado. Copio o link daqui, posso colar no e-mail, posso colar no WhatsApp, posso colar no site, posso colar onde for.
Vou vir aqui numa janela anônima só para vocês verem. Dou um Ctrl V. A pessoa consegue acessar esse link sem conta Dropbox, tá vendo? Ele vem aqui, consegue fazer o upload de um ou mais arquivos simultaneamente, tá? Vou pegar um arquivo qualquer aqui, abrir. Ele vai colocar o nome dele para identificação. lirio@dropbox.com. Upload. Pronto. O arquivo subiu. Vamos ver lá no cliente como é que ficou. Quando eu venho aqui. Como eu não apontei para nenhuma pasta, ele manda para uma pasta padrão chamada solicitações de arquivo, que só eu tenho acesso. Clico 2 vezes, tá aqui. Ele criou uma pasta chamada arquivos do webinar, tá aqui o arquivo que eu subi. Legal? Isso é muito legal, isso funciona muito bem. Vejam, meu padrão é Smart Sync, esse arquivo novo que foi criado entrou como só online. Porque vai que esse cara tá me subindo um negócio de 20 GB lá e eu não tenho espaço na minha máquina para isso. Ele vai aparecer aqui, eu vou conseguir navegar, vou conseguir identificar. Se for um vídeo, poxa, o cara subiu um vídeo para mim, como é que eu faço? Eu clico 2 vezes, sincronizo o vídeo? Não. Botão direito, dropbox.com, o Dropbox abre um preview desse vídeo como um streaming, como um YouTube, né? Você dá o play aqui e você consegue rodar o vídeo tranquilamente. André, veio uma pergunta aqui no meu WhatsApp, aqui no grupo nosso, só para colocar questão de todos os usuários, limite que cada um tem na sua pasta, né? Não, tem um da empresa e tem o pessoal, que é uma preocupação de todos aí, o pessoal começar a salvar besteira ou ficar crescendo muito. Eu acho que é um ponto legal também, que você pode impor limite na pasta dos usuários. Você pode ir lá e ter a restrição dessa parte de não permitir colocar o limite que você desejar para que não gere um monte de sujeira aí dentro das coisas da empresa. Exato, você consegue colocar o limite e consegue colocar isso é bem novo. Já existia o limite antes, mas antes o limite ele era mais de informação. Né? Você colocava lá uma cota de, sei lá, 10 GB para cada pessoa, 20, 30, 100, e quando isso começava a encher, você recebia uma notificação e a pessoa também, mas isso não impedia a pessoa de continuar jogando arquivos lá. Hoje não. Hoje já é possível você criar um limite que vai travar a sincronia. Então, a hora que a pessoa chegar no limite dela, ela não consegue subir mais nada. Tá? Então, isso é perfeitamente possível, sim, e fica a critério do administrador como que ele vai querer fazer. Mas lembrando que no produto Advanced, que é o mais popular que a gente tem aqui, o espaço é ilimitado. Tá? Deixa eu ver aqui, temos mais alguma pergunta? Fora as notificações de auditoria, eu acho que o Carlos está querendo ver a questão de auditoria. Então vamos lá. Vamos ver as atividades aí, que era o que eu tinha dito, só para a gente finalizar a tempo. Voltando aqui no painel do administrador, tá? Muito rápido, eu vou passar um pouquinho rápido para não perdermos o tempo. Aqui eu tenho todos os meus usuários, tá? Clicando nos meus usuários, eu tenho algumas funcionalidades extras. Então eu consigo vir aqui, por exemplo, e eu vou saber qual tipo de usuário o uso de espaço, algumas questões de segurança, quais grupos ele faz parte. Dispositivos móveis, isso é muito importante. Então isso aqui tem um laptop vinculado. Aqui, na verdade, é para qualquer tipo de dispositivo. Tá? Tem um laptop, tem um desktop, o que quer que seja. A pessoa perdeu, foi roubada, não trabalha mais na empresa. Eu consigo vir aqui, clicar no X, remover e excluir todos os dados dessa conta assim que esse computador voltar a ficar online. Tá? Você pode excluir usuários, qualquer usuário, a pessoa saiu da empresa, eu consigo excluir aquele usuário, eu consigo transferir os arquivos para uma outra pessoa e eu consigo limpar as contas de Dropbox que estão vinculadas ao dispositivo. Tá? Então se a pessoa tem ali um computador, um celular, um tablet, eu consigo limpar tudo isso remotamente. E esse ponto aí que você falou é um ponto importante aí também, que teve dúvida já, não hoje, mas já me questionaram, que é você poder limitar a quantidade de computadores que a pessoa sincroniza, ou colocar bloqueio nisso, para não sair colocando sync de documento da empresa em qualquer computador aí, tá viajando, está lá na casa dos outros e tudo mais. Isso também é possível você bloquear limite de dispositivo sincronizado e tudo mais. Exato, isso é bem importante. Você consegue limitar a quantidade de desktops e dispositivos móveis. O Dropbox enxerga as duas coisas separado, porque às vezes você quer dar um desktop e um dispositivo móvel para a pessoa, mas você consegue também incluir usuários numa lista de exceção. Então vamos supor, a diretoria, presidência, TI, esse pessoal pode colocar em quantos dispositivos for necessário.
você consegue fazer isso também. Bem colocado, Marco. E aqui, por último, no próprio usuário, você consegue ver as atividades desse usuário. Mas, aqui nesse painel é onde você enxerga tudo. Então, aqui, você consegue gerar relatórios que podem ser o mais específico que vocês quiserem. Então, por exemplo, se eu filtrar por uma data, mais um membro, mais um arquivo, mais uma atividade, eu vou ter ali uma informação bem específica. Eu consigo exportar esse relatório num formato CSV e abrir no Excel, abrir onde for, tá? Mas, por exemplo, ó, se a gente for ver as últimas ações aqui, ó, vejam, eu mostrei para você uma pré-visualização de arquivos, está aqui. Eu abri um link naquela janela anônima, lembram? Então tá aqui, ó. Alguém que não é membro abriu um link, uma pessoa que não pertence à equipe, mas quem gerou o link foi o André Lírio da pasta Design Ideas, tá? Então o link é uma forma fácil de compartilhar, é uma forma de compartilhar com pessoas que não têm conta, mas eu sei quem fez. Se eu quiser filtrar todo mundo que, todas as vezes que um link foi aberto por alguém que não pertence à equipe, eu consigo vir aqui e navegar nas atividades. Tá? Peraí que tem pergunta, deixa eu ver. Relatório centralizado de todas as ações feitas semanais, mensais, sim, você pode gerar, tá, Carlos? Ele não é gerado automaticamente, mas você pode gerar aqui. Você pode ser específico o quanto você quiser. Por exemplo, vamos supor que eu quero saber de setembro até agora, 21 de novembro, eu quero saber tudo que o Marcel, que é um membro aqui da equipe, fez. Selecionei aqui, pronto. Ó. Aqui estão todas as atividades do Marcel. O que ele fez, quando ele fez e onde ele fez. Ah, eu quero ser mais específico. Eu quero saber o que o Marcel fez na pasta TV Azteca. Aqui, ó. Todas as ações do Marcel na pasta TV Azteca. Ele estava no México recentemente, TV Azteca, uma rede de TV de lá. Ele estava trabalhando com eles lá. Legal. Agora eu quero saber se o Marcel criou um link nessa pasta. Tá aqui, ó, criou. Eu sei que nesse período de data, o usuário Marcel, dentro da pasta tal, criou o link tal. Tá aqui. Qual foi o dispositivo, qual foi o arquivo, qual foi a pasta. Legal? Então, assim, dá para você ser o quanto granular você quiser, tá? Então, um exemplo que um cliente me deu uma vez. Ele falou, cara, aqui na minha rede local, a gente percebeu que de repente o espaço acabou. A rede ficou lotada porque alguém começou a jogar filme dentro da minha rede. Se isso acontecesse no Dropbox, como é que ia ser? Esse console aqui, ele vai me dar algumas informações gerais. Se eu filtrar por espaço de armazenamento nos últimos 6 meses, eu vou ver que, opa, aqui deu uma subida grande, né? Ó, no dia, que dia que foi? Foi dia 14 para o dia 15 de setembro. O que aconteceu? Eu consigo vir aqui, eu consigo filtrar dia 14 e dia 15 de setembro. Então vamos lá. Dia 14 até o dia 15 de setembro. Eu quero saber quem foi que adicionou um arquivo. Aqui, ó, nesse caso não teve nenhum. A gente tem várias ações, tá? A gente tem diferentes ações e aí você pode notar quais foram as ações que foram feitas com base nesse arquivo. Você não tem que adivinhar, né, qual que é o nosso, qual que é a nomenclatura. Você consegue navegar aqui pelas atividades pré-descritas. Né? Então aqui a gente consegue ter uma ideia que, por exemplo, o Luiz, ele adicionou um arquivo aqui no dia 13/9. Então é bem granular. Quanto mais quesitos você adicionar aqui, mais granular essa questão fica. Tá certo? Gente, nós estamos chegando no limite do tempo. Eu queria encerrar dentro do horário que a gente combinou. Mas eu queria colocar para vocês que eu coloquei o meu e-mail aqui na apresentação, mas eu vou colocar ele aqui na tela de novo. alirio@dropbox.com. Se vocês tiverem alguma pergunta que a gente não respondeu, tragam ela para mim, tá? Ou também para o pessoal da YTech. A gente está aqui para responder as dúvidas que vocês têm. Esse foi um overview do Dropbox. Se alguém quiser discutir uma questão mais específica, quiser estender uma demonstração para a equipe de vocês, para o TI, para alguns clientes, fica a critério de vocês. A gente pode refazer isso individualmente, tá? Aqui no Dropbox a gente trabalha muito próximo.
não é um processo tão de escala, não. A gente trabalha bastante próximo dos clientes e bastante próximo das oportunidades. Então contem com a nossa ajuda para entender isso com um pouco mais de profundidade. O Marco tem alguma coisa para adicionar? Queria só agradecer também a todos aí, colocar a nossa equipe toda aí à disposição para apresentar, para fazer POC, poder fazer alguma demonstração aí. A gente tem o nosso ambiente que a gente utiliza aqui, então a gente utiliza a mesma ferramenta, então é muito mais fácil aí transferir esse conhecimento. André, obrigado aí pela disponibilidade, obrigado a todos aí presentes. E meu e-mail, se quiser colocar aí, André, é marco@itec.com.br e a gente está com toda a equipe aí da OITEC à disposição de vocês. Legal, Ok? gente. O Marco tocou num ponto importante que eu não tinha falado, POC. A gente tem bastante flexibilidade com isso, tá? Eu consigo entregar licenças para vocês, tanto Standard quanto Advanced, para que vocês possam fazer os testes, ver essa questão de performance, ver como é que os usuários se comportam. Então conversem com o Marco aí, que a gente consegue muito facilmente disponibilizar isso para vocês. Tá bom? Valeu, galera. Pessoal, Valeu, muito André. obrigado pela Obrigado. presença de todos e até a próxima.